Terceira parte, então, da série das 7 palavras, né? 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Palavra de amor. Na nossa tradução não apareceu aquela mulher no começo, né? Mas a língua original, o grego, tem essa expressão referente à mulher. Mulher, aí está o seu filho, filho, aí está a sua mãe. Como é que são as nossas reações quando a gente tem que enfrentar algum momento de dor intensa? Quando a gente está doente ou quando a gente sofre por alguma dor, eu penso, e comigo acontece isso, acho que com vocês também, a maioria das vezes nossos pensamentos se voltam para nós mesmos, né? A gente, dependendo da intensidade da dor ou do sofrimento, a gente não consegue pensar mais em nada. A gente só pensa na dor e como se livrar da dor. Por exemplo, quem já teve uma forte enxaqueca, alguns eu sei que sofrem de enxaqueca de tempos em tempos, né? Sabe que nessas horas a melhor coisa é se trancar num quarto, fechar as portas, janelas, desligar qualquer barulho e esperar que alguém venha trazer um copinho de água, um comprimido para ver se passa essa enxaqueca. A gente quer solucionar aquilo, pensando em si mesmo. E o interessante é que Jesus, machucado, açoitado, machucado até de maneira psicológica, a gente diria hoje, né? Xingando ele, cuspindo, cheio de dores, quase sem conseguir respirar, disse isso. E ele, ao invés de pensar em si mesmo, ele pensou nos outros. Pensou nos soldados, nos líderes religiosos e aquelas pessoas que estavam maltratando ali, pedindo a primeira frase, né? Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Pensou no destino eterno daquele criminoso, lembra que era 2, um a cada lado, né? Um deles se arrependeu na última hora, confiou no único que é justo e santo, e disse para ele, eu afirmo a você que isso é verdade, hoje você estará comigo no paraíso. E Jesus ali na cruz, envolto em sangue, com mãos, com pés perfurados pelos cravos, pensou no cuidado da sua mãe, da mãe dele. Essas palavras que estão aqui na tela, elas são dirigidas para Maria, a mãe de Jesus, e para João, o discípulo a quem Jesus amava, ou o discípulo amado, como é chamado João no próprio Evangelho de João. Curioso que João é o único discípulo daqueles 12 que caminhavam com ele que está junto à cruz naquele momento. A Bíblia diz que os outros olhavam tudo de longe, mas João está junto com a mãe de Jesus. Vamos pensar primeiro quem é João, já que essa frase foi dita, né, para João e para Maria. Quem é que é João? João é filho do Zebedeu, junto com Tiago, né? Tiago e João, os irmãos, filhos de Zebedeu, tinham uma empresa de pesca junto ao mar da Galileia. Nos evangelhos, nos 3, que aparecem mais as histórias, né? Mateus, Marcos e Lucas, Tiago e João, junto com Pedro, são os que estão sempre próximos de Jesus. É aquele grupinho mais ligado a Jesus. E é curioso, porque nesse evangelho de João que a gente leu hoje, o próprio autor, ele não se chama pelo nome, mas ele se chama de o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. E eu já imaginei muitas vezes assim, esse João deve estar se achando, né? Ele nem se chama pelo nome, aquele a quem Jesus amava, como se fosse mais do que os outros. Mas me parece que não é ostentação própria. Colocando por um outro lado, muito provavelmente é um reconhecimento pessoal de que Jesus, o Senhor Jesus, o amava, mesmo sendo ele um pecador indigno de amor. E ele, ao invés de dizer isso, ele diz, olha, aquele a quem Jesus amava, apesar de eu ser quem sou. O João foi a mãe dele, a esposa do Zebedeu, que pediu para que ele e o seu irmão Tiago tivessem um lugar de destaque no reino de Jesus quando ele voltasse. Lembram que arruma um lugar para os meus filhos, né? Quem sabe um a cada lado aí, eles podem ser ministros mais importantes nesse reino. E os evangelhos sugerem que a família de João tinha prosperado no negócio da pesca. Por exemplo, a Bíblia diz que João era conhecido do sumo sacerdote. Ele conseguiu entrar na casa do sumo sacerdote durante aquele julgamento de Jesus na noite anterior. E a gente sabe que naquela época, assim como hoje, precisava estar entre a elite, né, para ter acesso à casa das autoridades. Não é qualquer um que entra na casa do sumo sacerdote.
mas se eram pessoas influentes, importantes. Por exemplo, Pedro não conseguiu entrar. E a Bíblia diz que foi o João que colocou o Pedro para dentro. Então João provavelmente fazia parte de uma família um pouco mais elevada nas suas posses, na sua influência. João tinha uma relação muito próxima com Jesus. E a amizade de Jesus transforma a vida de João, assim como transforma a nossa, e oferece novas responsabilidades. Quem que é a Maria? Maria talvez o personagem mais conhecido depois de Jesus na Bíblia. Maria foi a serva escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E isso foi ao mesmo tempo um grande privilégio e também um grande sofrimento. Porque desde o nascimento ela já tinha sido alertada por anjos, pelo velho Simeão, que o seu coração seria cortado por uma tristeza muito grande. E diz a Bíblia que ela pensava muito nessas coisas. Maria se casou com José na ocasião da gravidez do seu primeiro filho, Jesus. A Bíblia conta que José e Maria tiveram outros filhos. O próprio evangelista João relata que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, lá no começo do ministério. Os irmãos de sangue de Jesus, em João 7 isso está escrito, os irmãos de Jesus não criam nele. Alguns até se tornaram crentes depois da ressurreição. Mas aqui, no evento da cruz, a mãe Maria está sozinha. Os outros filhos não acompanham ela. E José, esses dias alguém me perguntou quando falei disso, acho que era próximo do Natal, onde é que aparece José no resto das histórias, né? Provavelmente José estava morto há alguns anos, na ocasião da crucificação, porque a última vez que a Bíblia falou de José foi quando eles visitaram o templo, quando Jesus tinha 12 anos. A crucificação acontece aos 33. E depois daquele evento, aos 12 anos, José não aparece mais. Aparece Maria, muitas vezes. José não mais. Então se deduz que José estivesse morto, e sendo Jesus o primeiro filho de uma viúva, Maria, Jesus tinha responsabilidades com a sua mãe. A lei da época dizia que o primeiro filho, o primogênito, é quem sustentava a viúva. E aí começa a juntar os pedaços nessa história, né? Interessante pensar por que será que Jesus se dirigiu para sua mãe naquele momento. Ela estava com ele durante todo o ministério. E durante todo o martírio ali, naquela cena de leva para cá, leva para lá, leva para a cruz, Maria está acompanhando. Mas só agora ele fala com ela. Ele se dirige a ela. E aí, intrigado com isso, eu fui pesquisar e entendam bem, isso não é exatamente o que está na Bíblia, mas é um comentário, né, a partir de possibilidades do que está na Bíblia. Tem um comentarista bíblico que analisou a cultura dos judeus e algumas informações da tradição cristã fora da Bíblia, e ele chegou a uma conclusão bem interessante, que ajuda a gente a entender por que nesse momento é que Jesus fala com a mãe. Os soldados dividiram as roupas de Jesus, a gente leu isso hoje, 4 partes. Provavelmente eram 4 soldados, né? Então dividiram um pouco para cada um. Mas diz que restou a túnica, que a túnica era inteira, de um tecido maior, né? Mais nobre, e eles não quiseram rasgar a túnica. Tiveram que decidir quem ficaria com essa 5ª veste, a túnica melhor, sem costura. E na cultura deles, essa túnica normalmente era entregue ao filho pela mãe. Olha que interessante. A mãe, para eles isso era normal. A gente não sabe disso porque a gente não vive naquela cultura. Era costume de que a mãe, na certa maioridade do filho, entregasse essa túnica ao sair de casa. E existe uma tradição cristã que diz que Maria entregou uma túnica, essa túnica que ele estava vestindo, quando Jesus saiu de casa rumo ao ministério. Foi o presente da mãe. E aí parece que tem uma associação entre as palavras de Jesus e o que estavam fazendo os guardas. Na mesma hora em que os soldados lançaram sorte pela túnica de Jesus, estão repartindo, né? E ele está vendo tudo isso acontecer. Maria também está ali, chorando, junto com João. E diz, perto da cruz estava sua mãe. E aí vem as palavras de Jesus para Maria e para João. E a gente se pergunta, por que nesse momento? Ela estava lá o tempo todo, estava assistindo. Por que ainda não tinha falado com ela? Talvez seja por causa da túnica.
Algumas pessoas acham que sim, e faz todo sentido. Quando os soldados começaram a repartir a túnica, eles tocaram em alguma coisa muito próxima do coração de Maria e de Jesus. Era algo que eles sabiam de onde vinha. A veste que Maria tinha feito, presenteado o filho. E parece que Jesus olhou para a mãe quando os soldados começaram a disputar essa túnica. Com um olhar cheio de amor, cheio de lembranças. Nesse momento, imagino que os corações se encontraram e tudo o que viveram juntos enquanto mãe e filho, todas as memórias começam a vir à tona. Jesus estava consciente de que era um momento de despedida. Sabia que Maria estava sofrendo muito ao ver o seu filho sendo castigado com tanta violência por uma coisa que ele não merecia. E aí vem essa primeira frase: mulher, esse é o seu filho. Ele falou já provavelmente com o queixo apoiado no peito, com os olhos olhando para o chão, a cruz era alta. E apesar de ele ser filho de Maria, ele não estava se referindo a si mesmo, dizendo: ah, mulher, esse aqui é o seu filho que está assim, sofrendo, né? Olha só para mim. Nessa hora ele usa a palavra filho se referindo ao João que está do lado da Maria, o discípulo a quem Jesus amava. E a ordem de Jesus é: Maria, você vai precisar adotar João como seu filho. A partir de agora, reconhece nele a figura do filho. João iria precisar preencher da melhor forma possível o vazio e a dor provocados pela morte de Jesus. Maria estava perdendo um filho e Jesus se preocupa com ela, providenciando alguém que fique no seu lugar. Provavelmente até por causa da lei, né? O filho sustentava a mãe. Quem iria sustentar Maria a partir de agora? E ele mal tinha conseguido expressar essas palavras, porque a gente diz elas assim, estamos bem, mas imagina pregado na cruz, com dor, perto da morte. Ele se esforçou para ser ouvido, tentava olhar na direção de João e diz para João: filho, essa é a sua mãe. E nisso Jesus demonstra amor de um com o outro. Cumpre a lei, providenciando cuidado para sua mãe. Ele honra as autoridades do lar que foram concedidas para ele. E João recebe a missão de cuidar de Maria, como se fosse a sua própria mãe. Me chama a atenção sempre, imagino que para vocês também, que a maneira como Jesus se dirige a Maria, ele chama ela de mulher e não de mãe. E Jesus estava plenamente consciente da dor que ele tinha causado para sua mãe. Não tem nenhum registro na Bíblia de que Jesus tenha chamado Maria de mãe. Quando ele começa a falar, claro que quando pequenininho, muito provavelmente, mas não está escrito em nenhum momento na Bíblia que Jesus chama Maria de mãe. São raríssimas as vezes em que Jesus se dirige a Maria. E ele chama ela de mulher. Da mesma forma que ele fez no primeiro milagre, nas bodas de casamento em Caná da Galileia, chama também mulher e não mãe. Como Jesus jamais descumpriu nenhum dos mandamentos, a gente pode ter certeza de que ele não queria desrespeitá-la com isso. Mas, de certa forma, era preciso lembrar que ele era divino e humano. E ela, apenas humana, uma mulher. Ele precisava demonstrar que muito mais do que o filho na cruz, porque ali o coração de mãe dela devia estar muito apertado, muito mais do que o filho pendurado na cruz, quem estava ali era o Senhor e Salvador dela também, e nosso. E o João acabou aprendendo com tudo isso que quando alguém chega perto da cruz, recebe bênçãos, mas também recebe responsabilidades. Bênçãos que são oferecidas a nós por um amor tão grande que ultrapassa a nossa compreensão, porque quando a gente sofre, nós pensamos em nós mesmos. Jesus pensou nos outros. Chega uma hora em que a situação é tal que a nossa mente, o nosso coração, quando o sofrimento é muito intenso, a gente não consegue pensar em nada a não ser a nossa dor. E mais cedo ou mais tarde a morte chega e a gente não consegue vencer ela por nós mesmos. Agora, por causa do amor maior de Jesus, que se preocupou com o outro, que se preocupou com a gente, nós temos força para enfrentar até mesmo a morte, porque ele enfrentou a morte e venceu no nosso lugar.
Jesus ama, e esse amor se traduz em atitudes bem reais. Ele não fica apenas dizendo, eu te amo, mas não faz nada por eles. Nós podemos pensar que em meio a tantas situações difíceis que a gente vivencia, tragédias, às vezes longe, às vezes perto da gente, nós podemos também assumir responsabilidades de amor e de cuidado com quem mais precisa. Porque a bênção que vem da cruz já é nossa. Nós já temos perdão e vida verdadeira pela fé no sacrifício de Jesus. Agora também tem as responsabilidades que vêm quando a gente se aproxima da cruz. E aí hoje, eu não deu tempo de fazer as telas aqui para vocês, mas é quase como se fosse um para refletir e praticar, para a gente pensar quem são os filhos e as mães que Deus tem colocado na tua vida para você cuidar. Tem uma porção de filhos e mães que Deus coloca na tua vida. Alguns talvez mais, outros menos, mas algumas pessoas pode não ser o filho ou a mãe de sangue, mas alguém Deus tem colocado perto de você para que você cuide, para que você crie vínculos, estabeleça uma relação. Tem um historiador antigo que escreve, de novo não é Bíblia, mas é a história da igreja, escreve que João cuidou de Maria por 15 anos, até que ela faleceu. João levou a sério o que ele ouviu naquele dia na cruz. Esse é o seu filho, essa é a sua mãe. E foi o próprio João que mais tarde escreveu nas cartas que estão lá no finalzinho do Novo Testamento. Aquelas cartas, todas elas, o grande tema principal é o amor de uns pelos outros. E a gente lembra de um trecho dessa carta em todos os cultos aqui na igreja. 1 João capítulo 3, ele diz assim, sabemos o que é o amor por causa disso. 2 pontos. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí ele continua dizendo uma coisa que vocês já sabem. O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra. Viu como a gente memoriza? Por isso que é importante tanto repetir, né? A gente repete, e a gente guarda na mente e no coração, e isso transborda para a gente viver no dia a dia também. Amém.